eu conheço o Pedro Álvares Cabral, mas aqui nos Estados Unidos, né? Independência ou... Nossa, mas nem isso, irmão, tá difícil assim? Independência ou morte, né? Como a gente se orgulhava de cantar aquele hino, né? Jesus. Vamos voltar para os Estados Unidos, então. Enfim, os Estados Unidos da América, que eram colônia, e que tinham como seu chefe, como seu descobridor a Inglaterra, viviam uma época ainda onde eles estavam sob a liderança da Inglaterra e algumas colônias sob a liderança da França. Chegou uma hora, o interesse político pintou. Todo mundo sabe o que é interesse político? Né? Um quer mandar mais do que o outro, e um quer mais terra do que o outro, e aí houve uma grande batalha entre França e Inglaterra. Guess what? Quem ganhou? Inglaterra. Mas para que a Inglaterra se mantivesse ainda a dona da terra, a dona do pedaço, ela fez uma coisa que a gente não sabe o que é lá no Brasil: aumentou os impostos, né? E começou a pressionar o povo. É bom pagar imposto, sim ou não, irmão? Não é bom. Só que isso começou a causar um desconforto tão grande nesta nação, aonde eles falaram: olha, chega, não dá mais para viver assim, estamos escravos da Inglaterra. E houve daí toda uma situação aonde culminou no dia da independência dos Estados Unidos da América, no dia 4 de julho de 1776, né, foi levado ao conhecimento público, através do segundo Congresso Continental, a Declaração de Independência Americana, cujo principal autor era Thomas Jefferson. Então amanhã, quando você for no parque com a gente vai estar lá naquela festa, todo mundo parando, né? Sem ninguém ter medo de arrastão, sem ninguém ter medo, né? Daquela tensão toda. Dá para sentar, ficar tranquilo, curtir. Sabe por quê? Porque esse país, desde a colonização que a gente já estudou lá no Thanksgiving, né, com os Pilgrims, aonde essa nação ela foi fundada e fundamentada em valores bíblicos. Congresso dos Estados Unidos, a Constituição americana, ela é baseada em valores, basicamente, valores da palavra do Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e é por isso que estamos nessa terra hoje, amém? E a nossa oração é que Deus mantenha essa terra, que Deus possa converter cada dia mais os líderes desta nação. Mas o que isso tem a ver com a mente de Cristo? O que tem a ver com a gente? Há um ponto nesse texto que a gente acabou de ler, se você pegar lá no versículo 28, diz assim: Jesus, irmão, só para a gente recapitular, Jesus ele começa o ministério e ele começa a declarar, ele se batiza, ele começa agora a curar, ele começa a pregar sobre o reino dos céus, e agora nesse começo ainda de ministério, ele começa a falar e se revelar quem ele era. E daí no versículo 28 ele diz assim: olha, então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. O que ele estava falando ali? Ele estava falando sobre a crucificação do Filho de Deus. Jesus estava falando: olha, quando Jesus Cristo, quando eu for levantado, vocês saberão o que eu sou é que está fazendo isso. E se a gente for para a cena da crucificação, a gente vai ver que a terra tremeu, e a gente vai ver que o véu se rasgou de cima a baixo, o véu que separava a humanidade de Deus Pai. E a gente vê que nisso e nesse ato houve a liberdade para o ser humano. Foi a declaração de independência do próprio Deus dando ao homem, falando assim: olha, hoje eu liberto vocês para que vocês sejam livres, para que vocês sejam completamente livres, porque o eu sou está falando. Lembra quando Moisés, Deus foi falar, quantos lembram quando Deus apareceu para Moisés? Moisés estava tranquilo, cuidando do rebanho, e de repente uma sarça ardente começou a se incendiar. Deus ouve o clamor do povo de Israel no Egito, lá que estava totalmente prisioneiro, e daí Moisés chega para Deus e fala: Deus, como é que eu vou chegar para Faraó? Como é que eu vou chegar lá e falar? Liberta o povo. E Deus olha para Moisés e fala assim: diga que o eu sou te enviou.
Irmãos, por que é importante a gente ressaltar isso nesta hora e nesse começo de mensagem? Por quê? Porque a liberdade que temos em Cristo é baseada no sacrifício na cruz do Calvário. E Jesus está falando aqui, olha, vocês saberão que eu sou quando levantarem o Filho do Homem, porque eu nada faço de mim mesmo. Eu estava vendo o Alexandre aqui ministrar sobre a oferta, né? E a gente tem essa consciência de que tudo que temos é o Senhor que nos dá. Tudo que fazemos é o Senhor que faz em nós. O crédito não é meu. Se eu ficar sentado em casa, não vai acontecer nada, irmão, né? Mas quem me dá o ar que eu respiro, quem me dá as forças, a inteligência, a condição de caminhar todo dia, esse não é o Senhor, o nosso Deus. Porque eu te garanto, o dia que, se Deus o livre, se você, não precisa você, mas se você for ali no Florida Hospital, e você parar do lado de alguém que está de cama, e perguntar, o que você quer hoje? Sabe o que ela vai falar, ou ele vai falar? Eu quero ficar bom. E hoje você está aqui sã e salvo, aleluia, veio andando, respirando, com força. Tudo que temos, irmãos, temos que dar crédito ao Deus Pai, amém? Amém? Tudo. Por isso, Jesus falou assim, olha, tudo que eu faço, eu não faço de mim mesmo. Mas ele disse uma coisa que eu quero chamar a tua atenção, ele fala, mas falo exatamente o que o meu Pai me ensinou. Aqueles que têm a mente de Cristo só falam aquilo que o Pai ensina. E o que o Pai tem me ensinado? Você tem lido a palavra? Tem buscado em Deus? Por quê? Uma vez que a gente já pregou na primeira palavra da série, temos a consciência de quem nós somos, de que nós somos novas criaturas, que nós somos agora filhos de Deus, somos regenerados e andamos por fé e não agora por vista. Agora nós temos a capacidade de poder ter esperança eterna e alegria eterna. E agora eu tenho a condição, como vimos na semana passada, se não me falha a memória, de falar aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Por quê? Porque Jesus falou assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Tem gente que só para na primeira parte do versículo, no mundo tereis aflições, ó vida, ó azar. Estou falando a palavra de Jesus, tudo é difícil para mim, só comigo que acontece. Para, ei, stop. Sabe por quê? Porque a gente já estudou que a gente come daquilo que a gente fala. E Jesus está dando um ensinamento aqui, o primeiro ensinamento que ele fala assim, olha, eu, o Deus Todo-Poderoso, falo exatamente e somente aquilo que o Pai tem me ensinado. Irmãos, nos dias de hoje, quão importante é a gente manter essa postura de Jesus? A gente ter a consciência de quem nós somos e que os nossos lábios estejam repletos, cheios da palavra de Deus. Sabe, irmão, leia um provérbio por dia, leia um versículo por dia, não deixe só para vir no domingo. Ou você é daqueles que, né, domingo, igreja, cadê a minha Bíblia? Se for você, não olhe para o lado, olhe para mim, fique sério. Cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Hã? A Bíblia está lá onde você deixou domingo passado, quando você voltou do culto, irmão. Hã? E Jesus está falando assim, olha, eu sou o grande eu sou o Deus Todo-Poderoso, e vocês hoje têm liberdade, irmãos. Amanhã nós celebramos a liberdade, nós celebramos a liberdade nesse país, mas muito mais a liberdade que temos em Cristo, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, aleluia. Glória a Deus. Somos livres em Cristo. Nós temos total liberdade de se achegar com confiança a Deus Pai, de depositar toda a nossa confiança, as nossas petições, orar ao Senhor, clamar a Deus e seguir firme na palavra. Por isso é muito importante, irmãos, nessa primeira ponto desta palavra,
Da mesma maneira que os Estados Unidos da América um dia chegou, olha, eu não quero mais viver sob escravidão, eu não quero mais viver sendo escravo desse sistema, pagando imposto absurdo, não tendo liberdade de decidir o meu destino. Da mesma maneira, o Filho de Deus se fez carne, habitou entre nós, nós vimos a glória dele como a glória do Pai, ele morreu e ao terceiro dia nos dá vida. Aleluia! Meu irmão, nunca esqueça disso. Pastor, eu já sabia, mas não basta saber, irmão, tem que viver. Porque não basta eu estudar como é que dirige carro. Eu posso pegar o manual do carro e falar assim, eu tenho que botar o pé aqui. No Brasil eu tinha até embreagem, aqui não tem, né, irmãos? Aqui é uma maravilha, né? Quantos preferem carro hidromático? Levanta a mão. Só? O resto gosta de botar a marcha, é isso? Não, para com isso, irmão. Coisa horrível. Fia a marcha, tem que parar na subida, tem que calcular, né? Coisa horrorosa. O dia que eu vim pra cá, eu falei, só isso mesmo? Bota no D, vai! Coisa ótima! Eu falei assim, Jesus, o Senhor me libertou. Só botar no drive e ir. Jesus está falando algo muito precioso para a nossa vida hoje. Você não precisa estar preso, porque Cristo já te libertou. Amém? Salmo 119, versículo 115, diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. 2 Timóteo 3, 16, 17 fala assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aleluia! Irmãos, é tremendo a gente poder olhar e poder crer nessa palavra, e poder ver essa palavra, trazendo liberdade à nossa vida. Quantos são libertos, digam amém? Amém. Segunda coisa que Jesus fala, versículo 31, diz assim, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos... Deixa eu tirar isso aqui, está me incomodando, irmãos. Já que não funcionou, a gente deixa aqui do lado, né? Olha que interessante. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente são... Porque muita gente fala assim, eu sou discípulo de Jesus. Por quê? Porque eu aceitei Jesus no meu coração. Jesus está nos dando uma outra informação aqui. Ele está falando assim, olha, se vocês permanecerem firmes, porque, irmãos, começar é fácil na vida cristã, sabia? Começar é dizer assim, olha, eu quero. O duro, irmãos, é terminar. E quem que ganha as corridas? É o que começa ou quem termina? Quem já andou maratona aqui? Mas, irmão, tá difícil, né? Ninguém corre aqui. Eu também nunca fiz maratona, deixa eu confessar isso. Meia maratona, né? Mas, irmãos, o cara pode chegar em 40º, 56º. Se ele cruzou a linha, ele se sente o quê? Um vencedor. Por quê? Não importa ser o primeiro, mas ele chegou, ele não parou, ele não desistiu, ele continuou à frente. Por isso a palavra diz assim, olha, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade, irmãos. Conhecer a verdade é conhecer a palavra do Senhor, é conhecer a liberdade que temos em Cristo, é saber que nele nós somos aquilo que ele diz que nós somos, amém? Porque as palavras e as promessas do Senhor estão totalmente jogadas e derramadas em nossa vida. Por isso, o segundo ponto é estar firmes. Uma frase da independência, olha que bonito. May we think of freedom not as a right to do as we please, but as the opportunity to do what is right. Nós achamos e pensamos que a liberdade não é ter o direito de fazer o que quer. E tem gente que pensa que a graça de Jesus é assim, né? Ah, eu vou fazer o que eu quero porque eu sou o quê? Você é livre nos Estados Unidos, sim ou não? Certeza?
Quantos têm convicção que são livres aqui? Pode ir e vir. Levanta a mão, irmão. Não tem vergonha, não. Se não passou desodorante, não levanta. Faz assim. Se passou, faz isso aí, pastor. Você é livre, não é? Porém, você pode pegar a I-4 e andar a 150 milhas por hora, sim ou não? Não. Por quê? Você é livre. Porque a Bíblia diz assim, que todas as coisas me são o quê? Lícitas, mas nem tudo o quê? Me convém. Irmãos, andar na graça de Deus é total liberdade, mas nós temos que andar o quê? Debaixo da palavra do Senhor, da mesma forma que nós temos que ter a oportunidade de fazer aquilo que é certo. Irmãos, nós vivemos uma sociedade hoje, onde o certo e errado é confrontado, onde o certo e errado na sociedade é relativo. Na sociedade, no mundo que vivemos, quem disse que isso é certo? Estava conversando com o Silvio no ensaio, nesta feira. Eu falei, pastor, nossa, o pessoal está entrando numa aspiração. Por quê? Esse é o certo para você, para mim não é, e daí? Sério? Eu vou te dizer, irmão, comer bolota de espinho é errado. E se você duvida de mim, pega uma e tenta mastigar. Você acha que vai ser boa a experiência ou ruim? Quantos sabem que é um espinho aqui? Digam amém. Só tenho certeza que vocês estão no mesmo pé. Pega uma bolota de espinho, bota e morde com vontade. Sabe o que vai acontecer? Vai morrer de dor. Vai encravar na tua gengiva. E daí você vai não conseguir nem tocar. E daí você vai correndo para o médico. Tira, por favor. Ter liberdade em Cristo é fazer aquilo que Jesus pede para a gente fazer. Ama a Deus sobre todas as coisas. Bota Deus em primeiro lugar na tua vida, meu irmão. Bota nas tuas coisas, no teu trabalho, no teu estudo, na tua casa. Não deixe de orar na tua casa como família. Sentou na mesa, ora, agradece o alimento, porque é Deus que tem te dado. E o dia que você não reconhecer, você está falando assim, olha, eu posso por mim mesmo, eu posso fazer as coisas do jeito que eu quero. E isso não é liberdade em Cristo, isso é libertinagem em Cristo. Há uma grande diferença entre liberdade e libertinagem. E Jesus nos chamou para ser uma igreja que tem a aparência de Jesus, uma igreja compromissada com o Senhor. Eu lembro do trecho que está lá em João capítulo 11, no versículo, um pouquinho para frente, né? Vai para frente aí. Olha que coisa, irmãos. O que Jesus faria na minha vida? Como ele agiria? E diz assim, havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria e sua irmã era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias. Então a cena é que Jesus estava em outro lugar. Mandam chamar Jesus porque Lázaro estava doente. E o texto nos diz que Jesus amava aquelas pessoas. Mas ao invés de sair correndo, ele ficou mais o quê? 2 dias. Sabe o que aconteceu? Lázaro morreu. E Jesus, depois de 2 dias, chega lá. E o pessoal vem aos pés, e talvez como eu e você faríamos. Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, isso não teria acontecido. Se Jesus fosse Jesus, isso não teria acontecido. Se a palavra fosse verdade, isso não teria acontecido. Se aquela oração que eu fiz fosse verdadeira, isto não teria acontecido. E é engraçado que, decorrer do texto, por 2 vezes Jesus ele se compadece, né? No versículo 6, ou melhor, versículo 33 fala assim, ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. No versículo 38 diz assim, Jesus outra vez profundamente comovido.
Irmãos, Jesus sentiu aquela morte, Jesus sentiu, e Jesus olha para aquele túmulo e chora. Mas Jesus, ele fala assim: aquele que ainda que esteja morto, que crer em mim, esse ainda viverá. Glória a Deus. E daí Jesus chega para aquele túmulo e fala assim: remove essa pedra. E Jesus olha para aquele túmulo e fala assim: Lázaro, sai para fora. E sai Lázaro, depois de 4 dias, cheirando mal, ressuscita dos mortos. E ele fala assim: deixa ele ir. E o que isso tem a ver com a mente de Cristo, pastor? Ter a mente de Cristo é sempre ter a certeza que o impossível é uma possibilidade possível para Deus. Irmãos, ter a mente de Cristo é ter a convicção de que o impossível é uma possibilidade possível para Deus. Nunca esqueça de com quem você está tratando. Nunca esqueça que nós estamos falando de coisas espirituais. Quantos aqui nesta sala um dia já receberam ou foram agraciados por um milagre, algo que você fala assim: meu, isso foi Deus, não tinha outro jeito? Levanta sua mão. Sim. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque nós tratamos com o sobrenatural na nossa vida. E quando nós falamos esta palavra, não estamos falando de palavras de homens, mas palavras de Deus em nós. Por isso, quando Jesus olha Lázaro, ele fala: sai, e ele ressuscita. Irmãos, tem sonhos mortos que podem ser ressuscitados, tem situações imigratórias mortas que podem ser ressuscitadas, tem condições de casamentos que estão quase a ponto de divórcio que podem ser ressuscitadas em o nome de Jesus. Só que basta e precisamos crer em Cristo Jesus. Irmão, esteja firmado na palavra de Deus, esteja firmado naquele que era, que é e que há de vir. Sabe por quê? Porque o nome de Jesus é um nome acima de todo nome, aleluia. Às vezes a gente olha e a gente vê cenas assim, e a gente não entende, e a gente não vê, mas a gente volta para Salmos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Irmãos, no dia da angústia, no dia da tribulação, é a palavra do Senhor, é o poder do Altíssimo que vai te dar condição de prosseguir em frente. Talvez você esteja hoje à noite aqui, e você chegou, você cantou, você ofertou, você ouviu, já sentiu a presença de Deus, mas agora a palavra do Senhor, que vem para nos levantar, que vem para nos corrigir, que vem para nos alertar, Ele fala assim: olhe, cuidado, não perca a esperança, não viva uma cristianidade na média natural. Sabe por quê? Porque nos Estados Unidos hoje a gente tem visto cristãos que não fazem a menor diferença ser cristão ou não ser cristão. A única diferença é que o domingo vem no culto. Quando vem? Porque se eu andar com você 7 dias na semana, no teu trabalho, na tua casa, no teu celular, como a gente está sendo sal da terra e luz do mundo? É duro, irmão, porque serve para mim primeiro. Ou você acha que eu estou isento de tudo isso? Serve para mim, eu sou o primeiro que me coloco o quê? Na parede. Sou filho de Deus, sou livre do pecado, não há condenação na minha vida, eu vivo o melhor de Deus, mas esse melhor de Deus tem que produzir algo diferente. Irmãos, hoje eu vi uma mulher sendo apedrejada na Síria. Apedrejada na Síria ao vivo e a cores. O Wesley que postou. Se alguém viu no Facebook, sabe por quê? Eu não sei qual foi o pecado dessa mulher, mas Maomé, no islamismo, diz que muitos pecados que são pegos merecem o quê? Apedrejamento, pena de morte. E você via 15 homens ao lado, pegando blocos de pedra e tacando, e tacos de pau, e devia 2 ou 3 pegando uma baita estrutura de cimento, levantando em 4, 5, botando em cima da mulher e desmantando em cima da mulher. E daí você vê 20 cristãos sendo degolados no Egito.
E a gente está aqui nos Estados Unidos da América, no país da liberdade. E às vezes quando a gente precisa se dedicar um pouquinho mais para crescer a nossa fé, a gente arranja mil desculpas. Eu quero te convocar nessa noite para olhar a liberdade com que o Cristo te libertou e ter uma vida ativa em Jesus, em nome de Jesus. Para que você possa hoje entender que esta palavra é poder, aleluia, que há muita gente morrendo aí fora, sabe, talvez não sendo apedrejada, mas morrendo de depressão, morrendo de tristeza, morrendo de falta de esperança, e você tem a solução para a vida delas, aleluia, você tem um remédio. Tem gente explodindo de dor de cabeça, você tem uma aspirina santa, meu irmão, aleluia. Toma esse negócio, vai passar. Creia aqui, e as tuas crises emocionais vão passar. Creia no Senhor Jesus, e você e a tua casa serão salvos. Creia na palavra da verdade, e você vai ver diferença na tua vida, em o nome de Jesus. Quantos crentes digam amém? Amém. Independência ou morte? Independência ou morte? Esse foi o grito que a gente ouviu no Brasil, o terceiro ponto da nossa mensagem. Jesus, naquela cena, voltando um pouquinho no capítulo 8, no versículo 34, ele diz: Jesus respondeu. Eles indagam Jesus, falando assim: olha, mas como esse negócio de ser livre? Nós não somos presos a nada, né? Eles falam assim, olha, no versículo 33, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos a ninguém. Como você pode dizer que a gente será livre? Irmão, não há nada pior daquele escravo que não sabe o que é, né? Aquele perdido que não sabe que o é e acha que tem razão ainda. Já deparou com alguém assim? Você pergunta assim: irmão, quanto que é 2 mais 2? Vocês vão responder? Não sabe matemática também, vamos lá. 2 mais 2 é igual a? Tem que falar assim: 4. 2 mais 2 é igual a? 4. Daí o cara: não é 5. Eu falei: irmão, é 4. Deixa eu falar um negócio. Eu estudei matemática. Eu já fiz muita essa adição. E se você pegar 2 palitinhos, mais 2 palitinhos, botar um do lado do outro e contar, vai dar 1, 2, 3, 4. Aí é 5. Depende do ponto de vista. Você não me entende, eu sei do que eu estou falando, sabe, irmão? Puxa vida. Jesus encontrou com esse cidadão aqui, porque ele falou: nós não somos presos, por que ter liberdade? Eu sou descendente de Abraão, eu sou o povo da promessa. E daí Jesus olha para eles, no versículo 34, fala assim: olha, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive em pecado é escravo do pecado. Todo aquele que vive em pecado é escravo do pecado, e o escravo não tem lugar permanente na família. Irmãos, isso é muito sério, sabe por quê? Porque antes da gente aceitar Jesus como o Senhor, único e suficiente Senhor da nossa vida, antes que os nossos olhos fossem abertos, nós éramos escravos do pecado, de um mundo sem Deus, de um mundo sem a revelação, de um mundo sem esperança. Como é que eu sei? Aonde você vai, se você sair daqui e partir com o carro ali, cabe em 2, não sobra nem mão para contar a história, tu vai estar onde, irmão? Ah, pastor, não sei. Eu vou estar no céu se acontecer comigo. Se por acaso um dia acontecer uma desgraça dela, tu sabe, eu vou estar dando glória a Deus no céu. Aleluia, Jesus. Porque eu tenho convicção para onde eu vou, e quem me salvou, e quem me regenerou. Você tem? Você tem? Todo aquele que vive no pecado, e você fala: pastor, mas eu peco. Eu falei: irmão, eu também. De vez em quando a gente dá uma resbalada. Paulo fala assim: aquilo que eu quero fazer, eu não faço, e aquilo que eu não quero, eu acabo o quê? Fazendo. Mas há uma diferença entre eu tropeçar e eu viver tropeçado, de joelhos. Jesus nos libertou para que a gente fosse livre. Nada do que nos prende ou tenta nos prender pode efetivamente nos prender, irmãos. Por isso ele fala assim: olha, o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre, amém?
Portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão o quê? Verdadeiramente livres. Aleluia. Eu gosto desta declaração da independência. I pledge allegiance of the flag of the... Não vou falar em inglês, vamos falar em português, vamos lá? Em inglês muito coloquial fica difícil, né? Tem americano aqui, vai passar vergonha, não dá certo. Mas eu prometo aliança à bandeira dos Estados Unidos da América e à república a qual ela pertence, uma nação sob Deus, indivisível, com liberdade e justiça para todos. Isso aqui é o lema desse país. Isso é o que as crianças ainda falam ou já tiraram também isso da... Estão querendo tirar, né, irmãos? Deus tem misericórdia desse país. Misericórdia mesmo. Porque isso por 250 anos tem se ensinado às crianças. Mas agora, under God, which God you're talking about? Sobre Deus? Que Deus você está falando? Porque se você tem direito de adorar o teu Deus, eu tenho direito de adorar o meu Deus. Só que o meu Deus, esse Deus, ele fala assim: ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Tem outros deuses por aí e fala assim: olha, se você não professar minha fé, eu vou te matar porque você é meu inimigo. Tem vários deuses por aí, irmãos. Mas nós cremos no Deus Jeová, aquele que se revelou em nós e aquele que se deu por nós, aleluia. Por isso, na cena, no finalzinho, no versículo 34, diz assim, que todo aquele que vive pecado, 36, portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. E depois desse texto, existiam dois tipos de pessoas, uns creram nele, teve outros que não creram e foram correndo contar o que tinham ouvido. Tem gente que crê, tem gente que não crê. E para que tenhamos a mente de Cristo, irmãos, nós precisamos crer que Ele é o eu sou. Aleluia. Mais 2 slides, por favor, 2 versículos. Tenham cuidado para que ninguém os escravize em filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Irmãos, tem uma coisa que nós pregamos aqui, é Cristo e esse ressurreto, aleluia. Não pregamos religiosidade, não pregamos dogmas que são criados por mãos humanas, mas nós cremos e pregamos Cristo, Filho de Deus vivo, que veio trazer salvação à humanidade, aleluia, para que nós vivamos e tenhamos consciência e vivamos na comunhão dos santos, não levados por doutrinas, filosofias vãs, mas somente em Cristo, aleluia. 2º slide, diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, aleluia, porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, aleluia. Irmãos, em o nome de Jesus, hoje, nessa noite, neste local, eu quero que você tenha consciência de que você é livre em Cristo, aleluia. Você não precisa mais estar andando travado porque é crente, não. Você tem que andar livre, você tem que andar na liberdade de Jesus. Irmão, ser cristão é a coisa mais maravilhosa que existe, aleluia. Sabe por quê? Porque a gente é livre de tudo aquilo que nos leva para a morte. A gente é liberto dessas coisas. Olha para o irmão do teu lado aí, fala: irmão, acorda aí, estamos quase no final. Dá um cutucão nele. Acorda, irmão, a bênção está chegando, vai lá. Mas pessoal, não sei, acho que alguém postou um texto que eu li, né? Eu falei, impressionante, né? Um aspas na mensagem, né? Eu falei assim: a gente não dá sono para assistir um filme de 3 horas, para ficar no culto 1h30 dá um sono. A gente faz 1 milhão de atividades e não dá sono nenhum. Você pega a Bíblia para ler, começa a dar uma moleza.
A gente marca todos os compromissos na semana e consegue cumprir eles todos. Mas para ir para a igreja, não. Mas daí dá um problema aqui, dá outro lá, aparece uma circunstância ali. Quando isso acontece isso? É só comigo? Ah, irmão, para aí. Sabe por quê? Porque a gente volta para uma outra pregação que a gente fez, que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestes. Sabe quem não quer que você leia a palavra e se fortaleça na fé? É o inimigo. E eu dou graças a Deus, porque hoje, 4 de julho, você podia estar na praia, você podia estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui, aleluia. Hoje você venceu a batalha, amém? Hoje o Senhor está olhando para a tua vida e fala assim: uau! Glória a Deus! Como aquele pai que olha para o filho e fala assim: yes! Acertou, aleluia! Irmãos, para a gente acabar, há uma coisa fantástica na graça de Deus, porque ela só depende de você e só depende de mim, para a gente aceitá-la na nossa vida e tomar decisões na nossa vida. Amanhã a gente comemora o dia da independência dos Estados Unidos. E eu queria que você, além da independência dos Estados Unidos, você comemorasse hoje, a partir de hoje, o dia da tua independência. Independência de depressão, independência de doença, independência de mal-estar, independência de desânimo, independência de falta de ânimo de ler a Bíblia, independência, 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 independência. Irmão, seja livre em nome de Jesus. Tem uma história, falei com um pastor amigo que jantava conosco certa noite, contou-nos acerca do filho que estava estudando numa universidade estadual e se tornando muito sábio. O rapaz na faculdade, quando você pensa na faculdade, começa a dar uns nó na cabeça, né? Já viu? E daí esse filho desse pastor fala: pai, eu não estou muito certo que quando eu sair da faculdade eu possa acompanhá-lo na sua simples fé cristã. Daí o pai, com toda a presença do Espírito, ele falou assim: filho, esse privilégio é só seu. Esse terrível privilégio é só o seu. Quando Jesus nos chama, pessoal, nós temos 2 opções: ou crer ou negar. Tem gente que já foi liberto por Cristo, mas vive na opressão. Tem gente que já foi liberto por Cristo, mas vive ainda amarrado em algumas coisas. E em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus hoje está falando para a tua vida: tome posse da liberdade que você tem em Cristo. Tome posse da liberdade que você tem em Jesus. Tome posse da vida eterna. Tome posse da alegria plena. Tome posse da fé que excede todo entendimento. Tome posse de uma posição em ser sal dessa terra e luz desse mundo. Tome posse em ser uma posição e ser bênção na comunidade que você está. Tome posse e seja hoje um liberto em Cristo verdadeiramente, em o nome de Jesus. Porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Glória a Deus.